Os ministros analisam o habeas corpus do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, que pede que uma denúncia contra ele por um suposto esquema de rachadinha, quando era deputado, seja julgado no STF. Outro caso que envolve a ex-senadora Rose de Freitas, acusada de participação em um esquema de corrupção, também é discutido. A defesa nega as acusações e alega que o processo deveria tramitar no Supremo. Se os ministros do STF mudarem o alcance do foro, alguns casos recentes deverão ser afetados pelo novo entendimento. A operação começou agora pela manhã por parte da Polícia Federal, que prendeu 3 suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Gomes. E entre eles, gente, tem aí uma autoridade com foro privilegiado, é o Chiquinho Brazão, o deputado federal. Na época do crime, Chiquinho era vereador e, portanto, não teria direito ao foro privilegiado. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes defende que as tentativas de obstrução das investigações aconteceram quando ele já era deputado federal e, assim, o caso deveria ir para o Senado. Chegou a aprovar o texto em 2017, mas está parado na Câmara dos Deputados desde então. O presidente da Casa, Lira, promete PEC do foro privilegiado ainda neste ano. O presidente da Casa que está sendo muito pressionado, principalmente pela oposição ao governo sobre esse assunto. Para avançar, a PEC precisa passar pelo colegiado especial e ser avalizada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Após essa etapa, ela deve ser pautada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e aprovada por 308 dos 513 deputados em 2 turnos. No entanto, existe uma parcela dos parlamentares, principalmente do Centrão, que tem dúvidas sobre retirar totalmente o foro privilegiado de deputados e senadores. O foro está previsto na Constituição de 1988 e passou por algumas revisões. O recurso foi criado para assegurar a imparcialidade dos órgãos julgadores e impedir o uso indevido do Poder Judiciário em conflitos político-eleitorais, evitando que instâncias inferiores estejam sob influência de disputas regionais. Afinal, o entendimento sobre o foro deve ficar imune às recentes investidas do Supremo e do Congresso? Ao mudar a jurisprudência, o STF coloca em xeque a já combalida credibilidade do Poder Judiciário? Sobre o assunto, vamos conversar com o Procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, doutor em Direito pela USP e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer conversar com vocês. Esse é um tema realmente da ordem do dia que foi retomado, né? Exatamente. A proposta apresentada no Congresso Nacional e já aprovada no Senado limita o foro para apenas 5 cargos, excluindo deputados e senadores. Já o entendimento do STF caminha para que haja uma espécie de extensão do foro mesmo depois que a pessoa deixe o cargo. Isso se o crime for cometido durante a função. Qual das duas propostas é melhor e se elas não são ideais, qual seria uma proposta ideal em relação a esse caso? Do ponto de vista ideal, eu penso que o foro privilegiado como figura jurídica fez sentido há muitas décadas, né? Quando a ideia do foro foi concebida, você não tinha uma magistratura independente, com prerrogativas, uma magistratura sólida. Então o foro foi criado justamente para que houvesse uma proteção de certas funções, né? Há muitas décadas, mas hoje a realidade é diferente, os concursos são meritocráticos, a magistratura é totalmente independente, então penso que não faz sentido você ter 54 mil pessoas, como você tem hoje, com foro privilegiado. Até porque quando você tem essa jurisdição em sistema de foro privilegiado, você sacrifica o duplo grau de jurisdição, você sacrifica a ideia da isonomia, você sacrifica a distribuição democrática da justiça. Isso é uma situação muito complicada. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, examinando a questão do alcance, da aplicação do foro privilegiado, entendeu que o foro só deveria ser aplicado
aos ocupantes de cargos e que não deveria ser aplicado aos ex-ocupantes de cargos. E dessa maneira, no primeiro momento, isso reduziu o acervo do Supremo em 40%, 4 anos depois em 80%. Essa decisão é uma decisão relativamente jovem, foi tomada há menos de 6 anos. E os integrantes da Corte são praticamente os mesmos. O que aconteceu no Brasil de 2018 para cá? Qual é o fato social relevante que justifique uma reinterpretação dessa decisão? Nada de novo aconteceu. Você tem um cenário político que demande uma reinterpretação por conveniências de momento, isso não é plausível, né? As reinterpretações, elas não podem acontecer em virtude de demandas convenientes politicamente. Isso não é plausível porque do Supremo se espera segurança jurídica. Há um ponto, no entanto, que eu acho que vale a pena trazer. Algumas pessoas ponderam que essa questão da ampliação da jurisdição do Supremo talvez na prática pudesse ser conveniente, porque o próprio Supremo entendeu que você não tem aquela questão da trânsito em julgado, aplicação da pena após segundo grau. De fato, esse é um ponto complexo. O ideal, você me perguntou o que seria o ideal. O ideal seria que nós tivéssemos foro privilegiado restrito e que nós tivéssemos a condenação após condenação em segundo grau. Este é o ideal. O foro privilegiado, ele sempre foi considerado, e eu estou falando de alguns anos atrás, um benefício para que os políticos pudessem ter mais chances de se livrarem de uma ação, pois consideravam ali o ambiente do STF mais seguro do que outras instâncias. O fato de se ter essa impressão de um STF hoje mais politizado tirou essa impressão de impunidade por parte dos ocupantes de cargos públicos? E como é que o senhor avalia essa questão de um STF mais politizado em detrimento aí do foro privilegiado? A maior politização do Supremo é um fato notório. Vários ministros foram escolhidos, o último deles, o ministro Flávio Dino, não obstante tenha tido uma trajetória admirável, respeitável na magistratura, foi juiz federal durante 16 anos, foi presidente da AJUF, né? No entanto, é inquestionável que Flávio Dino é um personagem do mundo político. Indiscutivelmente, ele é um indivíduo do mundo político, como temos outros ministros com esse perfil do mundo político, se expõe politicamente. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele foi, com o passar do tempo, vivendo a questão política. Até que ponto é saudável para a sociedade que nós tenhamos ministros que se expõem tanto e vivem tanto a política, que acabam antecipando decisões quando se espera da magistratura imparcialidade. Isso gera uma situação bastante delicada, bastante complexa. Coloca em xeque princípios jurisdicionais. No momento em que o Supremo se proclamar a sua competência para decidir os casos dos ex-ocupantes de cargos, isso representará uma expansão de competência, um acervo de casos bastante significativo será encaminhado ao Supremo, e o que isso pode gerar de consequência? Nós podemos ter muitos casos atingidos pela prescrição. Isso pode significar impunidade dos processos, porque os ministros são aqueles 11 ministros e o Supremo Tribunal Federal foi um tribunal concebido constitucionalmente para quê? Para ser guardião da Constituição, para julgar ações diretas de inconstitucionalidade, ações por descumprimento de preceitos fundamentais, recursos extraordinários, e não para instruir ações penais. Essa é uma atribuição excepcional do Supremo. Perfeito. Até pegando gancho em uma fala do senhor em relação a essa questão da prescrição e também sobre os julgamentos de pessoas que não estão mais ocupando cargos públicos e que deveriam ter os seus processos aí indo para a primeira instância, né, e seguindo o rito natural da justiça. Quando o foro privilegiado foi criado, se dizia que a intenção era evitar que questões político-partidárias fizessem com que instâncias inferiores, mais propensas a receber esse tipo de pressão, cometessem injustiças com algum ocupante de cargo público.
Agora, como o senhor avalia a atuação do STF, por exemplo, em casos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque a defesa do ex-presidente reclama que algumas investigações não deveriam estar no STF. E aqui cito como exemplo aquela ação que investiga a falsificação dos cartões de vacina. Como é que o senhor avalia essa questão do STF querer ter essas ações, mesmo com Bolsonaro fora da presidência da República? Veja, essa questão de ser possível a influência, o Supremo Tribunal Federal, os ministros, são escolhidos politicamente. Os juízes estaduais e federais não são escolhidos politicamente. Se nós formos examinar esse tipo de coisa, qual é a forma de provimento dos cargos na Justiça Estadual e na Justiça Federal? Eles são escolhidos num concurso de provas e títulos, um concurso meritocrático, em que esses magistrados ingressam na carreira e, desde o primeiro momento, estão preparados para cumprir a sua missão. Ao passo que os magistrados que integram o Supremo Tribunal Federal, e hoje, dos 11 ministros, apenas um deles é magistrado de carreira, que é o ministro Fux. Flávio Dino foi, no passado, magistrado, mas de carreira, apenas Luiz Fux é magistrado. Então, você tem, se é uma questão de influência, esses magistrados do Supremo, eles foram escolhidos politicamente. Os magistrados estaduais e federais não foram escolhidos politicamente. Eles foram escolhidos de forma meritocrática em concurso de provas e títulos. Então, essa questão da influência, da vulnerabilidade, eles não só foram escolhidos em concurso de provas e títulos, como eles também têm vitaliciedade. Tem vitaliciedade, tem garantias no exercício da função, independência judicial. Então, eu penso que esta maneira de trabalharmos o julgamento desses fatos é a forma melhor, do ponto de vista republicano, do ponto de vista democrático. Agora, existem análises, comentários de várias pessoas entendendo que isto pode estar acontecendo e isto poderia gerar a consequência do ex-presidente Bolsonaro vir a ser julgado, os atos do ex-presidente vir a ser julgados pelo Supremo. É uma consequência, né? Mas não é plausível que as decisões de um tribunal sejam pautadas visando determinada consequência. Aquela imagem da deusa Têmis com os olhos vendados significam que não se olha para quem se destina à justiça, nem se visam determinados resultados a decidir um caso. Não é razoável que isso ocorra desta maneira. Até porque, quando se decide, quando se julga, o Poder Judiciário faz o quê? Ele aplica ao caso concreto a vontade abstrata da lei. Ele não procura obter determinados resultados concretos. Isso é uma distorção total do exercício da função do Poder Judiciário. Quando você estuda o foro privilegiado, tem uma questão que me chama a atenção, e aí eu estou pensando com a cabeça de um parlamentar. Porque o STF é uma instância terminativa, né? Ou seja, é a última palavra da justiça, vamos dizer assim, sobre um caso. Para um parlamentar, não seria muito mais interessante que seus processos fossem para a primeira instância, já que se ele perdesse na primeira instância, ele teria outras instâncias para recorrer, o que não acontece hoje caso o STF se decida em relação a alguma ação envolvendo um parlamentar. Para o parlamentar, não seria melhor ter o rito completo da justiça do que já cair no STF? É discutível isso. Né? Você disse que hoje no Congresso existe essa pressão para que seja aprovado o fim do foro em termos. Porque, veja, o senador Álvaro Dias apresentou em 2017 a PEC 333, ela passou por todas as comissões do Senado, foi aprovada por unanimidade no plenário do Senado, passou por todas as comissões da Câmara, foi aprovada e foi travada na Câmara, não foi posta em votação. 2017, 7 anos atrás. Por que não é tão simples assim? Qual é a minha análise sobre isso? Porque, veja, quando um juiz examina um caso e condena um ex-parlamentar, ainda que isso vá passar por um reexame do Tribunal de Justiça, o estigma de uma condenação, ainda que em primeiro grau, gera uma mácula na trajetória de alguém. Ainda que isso possa ser revisto, esta consequência de uma condenação, ela pode vir a ser revista? Pode,
Mas no momento em que um juiz examina uma acusação e condena, isto é bastante grave. A condenação de um juiz escolhido meritocraticamente, vitalício, pode não ser controlável por um político. Ao passo que no Supremo Tribunal Federal, em que esses ministros foram escolhidos politicamente, pode haver o raciocínio que talvez possa haver um diálogo, uma discussão, essas pessoas foram escolhidas politicamente, antes da escolha houve um diálogo nos gabinetes, talvez possa haver uma contemporização possível, você está entendendo? Então, talvez, ainda que essa decisão do juiz de primeiro grau possa ser revertida no Tribunal de Justiça, ou no STJ, ou no Supremo, a mácula produzida por uma sentença de primeiro grau gera consequências. Para a gente encerrar, doutor Liviano, o senhor como membro do Ministério Público, independente do que se decidir, se for pela extensão do foro privilegiado ou até mesmo a limitação do foro privilegiado, o que muda no trabalho dos procuradores? Eu penso que, na prática, o que muda é este impacto em relação à prática da corrupção. Isso pode gerar impunidade. É natural que, se você tem esta concentração de competência no Supremo, quem vai cuidar desses casos é quem tem competência em relação ao Supremo. Se esses casos voltam para a primeira instância, quem vai trabalhar com esses casos é quem está na primeira instância. De alguma maneira, alguém terá que intervir nesses processos, seja em primeiro grau, seja perante os tribunais superiores, alguém deverá intervir nestes casos. O que nós precisamos cuidar, o que nós precisamos ter em mente, é que nós precisamos de eficiência nesses processos. E eles tenham celeridade e que eles não sejam tragados pela burocracia, por uma lógica perversa que consuma a punibilidade e que termine em impunidade. Isso é que é ruim, porque as engrenagens do sistema hoje, elas acabam enterrando essa impunidade e gerando essa sensação amarga de impunidade. E é isso que não pode continuar, né? Porque isso, infelizmente, tem sido muitas vezes a tônica dessas discussões envolvendo pessoas detentoras de parcelas expressivas de poder político e econômico. Perfeito. Bom, nós ouvimos o Procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, doutor em Direito pela USP e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza por ter nos atendido. Muito obrigado, viu, doutor? Sempre uma honra, sempre uma alegria. Quero convidar quem quiser prosseguir nesse debate. Roberto Liviano, oficial, lá no Instagram. Será uma honra continuar conversando com vocês por lá. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.